Este vídeo é um recorte. Se você se interessou pelo tema, pelo personagem citado e quer conhecer a análise toda, vá nas descrições que o link estará lá. Agora, aprecie esse recorte. Por isso que eu falo, eles não são eles. Eles são o que a agência de marketing diz que eles têm que fazer. E aí aconteceu o que aconteceu, que nós vamos ver juntos aqui. A provocação estava com todos eles. O Marçal sabe fazer isso melhor do que os outros. Ele sabe entrar na cabeça dos outros. Ele provoca e ele é rápido. E aí o Datena não aguenta, mais uma vez, e dá uma cadeirada na cabeça do Marçal. É óbvio que o Marçal provocou? Claro que ele provocou. É claro, é as armas do jogo. É mostrar até onde as pessoas são personagens, até onde as pessoas elas não conseguem lidar com o estresse, com o embate, trazendo as provocações, que é o que os caras não querem, desesperadamente não querem. Eles querem que seja uma lei Falcão dos anos 2024, onde, olha, você só vai poder falar disso, não fale nada além disso e não tudo em alto nível, em bom tom, democrático, aí usam palavras, né? Democrático, civilizado. Por que não pode trazer o passado? Por que não pode fazer esse teste psicológico? Porque se você quer lidar com 12 milhões de clientes, porque é isso que nós somos clientes da prefeitura. A gente tem que parar de achar que nós somos, sei lá, somos o quê? Somos a galinha do Stalin? Você entende? Você lembra daquela metáfora do Stalin, que ele é uma metáfora, ninguém sabe exatamente se ele fez ou não, mas ele quis mostrar, né, o quanto ele era um bolchevique. Ele fez ele tomou a Rússia, né? Ele perde as eleições, mas aí ele toma a Rússia. E aí ele cata a galinha ali e começa a depenar uma galinha, né? Pena por pena ali, pim, 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 e a galinha sofrendo, e a galinha sangrando, e ele vai depenando ela até que arranca a última pena e joga ela. Aí no que ele joga ela, ele vem com um punhado de farelo e estende a mão, e a galinha vem comer aquele farelo na mão do seu próprio agressor. Ou seja, a população parece que é acostumada a acreditar que todas as mazelas que o Estado é incapaz ou não quer, ou não tem interesse em resolver, que é saúde, transporte, o fim da criminalidade, né? A educação sem ser colocada ideologicamente para lá ou para cá, trazer os preceitos de moral, civilidade, de educação. Não. É tudo relativo. Então, já que o Estado não quer isso, e aí a sociedade se torna podre, suja, tudo relativo, aí você dá um negocinho, você dá um vale daquilo, você dá um absorvente, você dá uma caneta, você dá um tênis, você dá um vale alimentação, você dá um vale, e aí são as migalhas. E você não ataca com R$500 bilhão. Imagina isso, R$500 bilhão, 500 bilhões, você não resolve. Por que eu não resolvo? Por que eu não resolvo? Porque se eu resolvo, a galinha não vai voltar para comer as migalhas? Ela por si só vai achar a minhoquinha, vai achar lá o grilinho, vai achar o escorpiãozinho, como é que ela vai fazer? Aí ela não precisa mais de mim? Ela não me vê como um pai? Ela não me vê como um salvador? Ela não me vê como uma pessoa que ela necessita para continuar sobrevivendo? E para isso eu deixo as mazelas, ou seja, as penas retiradas, que é o assalto do celular, é a falta de segurança, é a falta de educação, é a falta do hospital, é a falta do remédio, é a falta de um transporte digno, é a falta de um trabalho que as empresas, as indústrias, o comércio criem, sejam vistos como justamente aquele que ajuda e não que atrapalha, que ele que vai criar os empregos, porque a prefeitura não cria emprego, ela tem que fomentar isso. Você está entendendo? Então, o Marçal veio para descancarar isso, cara. Que você gostando dele ou não, se você vai votar nele ou não, ele é essa catarse nessas eleições. Ele é essa catarse, onde está mostrando, né? Do mesmo jeito que ele tem as falhas, os outros têm falhas. Do mesmo jeito que ele tem coisas boas, os outros têm as coisas boas. Mas qual que é o melhor? Qual que é o melhor? Para que você dê um aval para tomar conta ali de 120 bilhões por ano, que vai dar nos próximos 4 anos 500 bilhões. Quem é o diretor, quem é o presidente da empresa que você vai falar, olha, toma conta do meu dinheiro, que eu sei que você vai trazer esse dinheiro de volta com benefícios, com qualidade, com algo estrutural, porque queira ou não queira, são 500 bilhões. Como é que a gente vai fazer? O que eu espero? Eu espero as migalhas ou espero a liberdade de eu ter condições de esse cara fazer um pasto importante, fazer um galinheiro importante, fazer algo que eu por si só consigo me alimentar, ou eu mesmo tomando essas bordoadas eu vou lá fazer o beijanel? Essas são as grandes perguntas, né?
Vamos fazer aqui agora a análise desse trecho, que é importantíssimo. E como eu disse, né, tem situações aqui onde até o Nunes... Deixa eu pegar aqui na... começa logo aqui, né? E também, como eu disse, a própria cultura começa a remanejar a forma do que a coisa aconteceu. Mas vamos primeiro aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Datena não perguntou. É em 1h09. Então vamos ver essa cena, vamos analisar junto onde tudo começou, onde começa essa bagunça toda dentro do debate. Deixa eu colocar aqui. Tá em 1h09. Vamos lá. Atenção. Vamos lá. Sorteada na última sexta-feira, na presença de assessores das candidaturas. Eu vou sortear agora quem responde a cada pergunta. Vamos ao debate. Pela ordem sorteada, a primeira pessoa a perguntar é José Luiz Datena. Eu vou sortear agora quem vai responder. Então, acho que era o segundo bloco, que era justamente onde os candidatos iam perguntar para os seus pares ali, né? Então, vamos ver o que acontece. A pergunta vai ser dirigida a Pablo Marçal e Datena tem 30 segundos para sua pergunta, por favor. Olha, eu me reservo o direito de não perguntar nada para o Pablo Marçal, porque até agora ele subverteu toda a perspectiva desses debates, transformando em mero... Você está entendendo? As perspectivas desses debates, ou seja, o que eles queriam que fosse, como eles gostariam que fosse. Aquele jeito pré-setado, previsível. E aí ele já começa essa provocação. Não vou perguntar nada. É um programa de internet dele, onde ele mesmo diz que ganha milhões. Então a minha pergunta para o Pablo Marçal, até que ele mereça uma pergunta e se restabeleça o princípio democrático, é o silêncio. Aí, princípio democrático, traz palavras importantes, mas com uma situação de eu não sei o que perguntar para o Marçal. Eu tenho medo do Marçal. Eu não sei o que vai vir de lá. E aí o que vem de lá? Olha isso. Candidato Marçal tem 1 minuto para sua resposta. Obrigado, Datena. Os playboys da cidade de São Paulo não sabem o que eu vou falar agora, mas quem é da quebrada sabe. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Sabe o que eu tô falando, né? Tem alguém aqui que é Jack. E tá aqui tirando onda, apoiando censura, mas é alguém que responde. Por que ele fala apoiando censura? Porque ele falou assim, é isso mesmo, tem que tirar as redes do Pablo Marçal, ele não tem que ter voz para falar. E onde é que entra o democrático em relação a isso, né? Mas ele tá cometendo crime, mas ele pode estar falando um monte de besteira. Use a lei para isso. Ou seja, você não vai tirar toda a voz da pessoa. É a mesma coisa, você tá tendo uma discussão com o seu marido, aí você acha que ele falou uma besteira na DR. Então você cala o seu marido? Você cala a sua esposa? Você dá um tapa na cara da sua esposa porque ela falou alguma besteira? Ou você vai discutir aquele ponto? Então quer dizer que se você tem alguma desavença com alguém, você simplesmente elimina toda essa pessoa? Porque naquele ponto você discorda com ela? Você está entendendo? Então a censura tem muito disso, né? Eu não estou de acordo com aquela postagem ou com aquela ideologia. Eu vou tirar toda a possibilidade da pessoa se comunicar. Processa a pessoa. Já existe lei para isso. Tem a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância. Tem lei para isso. E aí, vamos lá. Onde? Por assédio sexual. E aí, ninguém esperava isso, cara. Todo mundo fez... A pessoa da pena, eu queria que você pedisse perdão para as mulheres, o processo que corre. É só ir no Google e digitar. Você tá pagando, não sei, talvez milhões pelo silêncio dessa mulher. Acho que é isso, funcionário da Band. Aproveita, eu nem entraria nesse rumo com você. Mas já que você tá me tratando assim como um idiota, pegue uma pergunta de idiota e explique e peça perdão. Ou seja, Marçal foi provocado. Ele vai lá e fala, beleza, você quer me provocar? Você tem calibre para isso? Você tem know-how para isso? Você está me provocando? E ele fez isso com todos. Se você perceber, ele vai naquela provocação igual de todo mundo. Aí quando a pessoa enfrenta ele, ele sobe o nível de provocação. E aí, o que acontece? Pra todo o eleitorado feminino do Brasil inteiro. Você é querido, né, por alguns. E é difícil. Porque tem candidato à minha esquerda aqui que a gente vai perguntar pra ele se bateu na esposa com a mão aberta ou fechada, mas você quer saber se tocou na... E aí ele estava falando do Ricardo Nunes, que o Ricardo Nunes nem respondeu essa provocação, que ele tem um BO de agressão contra a esposa, fez um BO, né? Pediu uma Maria da Penha ali e tudo mais, contra o marido. Hoje eles estão bem e tal, mas de novo, se resolveram, mas que ele teve. Vamos lá. Esquerda aqui que a gente vai perguntar pra ele se bateu na esposa com a mão aberta ou fechada, mas você quer saber se tocou na vagina dela, como é que foi essa questão do assédio sexual seu? Aí o cara desesperado, ele já tem uma cara de assustado, o Leão, né? Mas agora ele ficou mais assustado ainda, né? Candidato Datena tem 30 segundos para sua réplica. Foi uma acusação que a polícia não viu provas nenhuma, nem investigou. O Ministério Público arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório e pediu... E aí você viu que situação? Não vou nem conversar com você. Você não merece a minha atenção. E aí agora ele é obrigado a responder algo por conta que ele poderia ter dado dominando... Ei, a Siri aqui, ó. Ei, a Siri tá muito doida. Para, Siri. Ele poderia estar dominando a cena. Ele poderia estar falando de coisas que aconteceram com o Marçal. Ele poderia ter falado, que depois ele vai falar só no final, que o Marçal buscou ele para tomar um café, pedir desculpa. Por que ele não falou isso logo de cara? Por que ele esperou acontecer toda essa situação? Mas ele entrou, já entrou. Porque agora ele não quis perguntar, o Marçal retruca e agora ele está respondendo o Marçal. Desculpas para mim, para minha família. Foi um desgaste grande para minha família. Eu acho que ser acusado de um crime desse é terrível. Ela pagou uma transação penal e o Pablo Marçal continua sendo ladrãozinho de banco, definitivamente. E aí ele acusa o Marçal de ser um ladrãozinho de banco, essa coisa toda, e que é o que todo mundo se acusa ali. Só que no intervalo, você vê que ele ficou meio sem saber o que fazer, tá assustado, tá com medo. Eu acho que a resposta foi em bom tom.
foi num tom tipo mostrando, e ele poderia ir e desmontar isso. Mas aí o que ele faz? Não, ele vai falar da sogra. Não, porque minha sogra morreu por conta disso. Então eu respeito a minha sogra que teve AVCs por conta disso, que ela ficou dessaborosa dessa situação toda. Então você não respeitou a minha sogra. E aí foi para um assunto de satélite, e aí eles ficam se provocando até que chega o Vias de Fato, que eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Então vamos lá, agora vamos ao ponto lá da bateção toda lá. Então, quem vai perguntar é o Marçal e quem vai responder é o Datena. Inverteu ali as posições agora, nesse bloco. Vamos lá. Candidato Marçal, 30 segundos para sua pergunta, por favor. Da pena, você falou em uma entrevista que você arrependeu. E você vê que essa provocação de apelido não é nova, né? Isso é uma coisa que vira e mexe na política, se usa, fazer trocadilho com o nome ou com até o próprio partido. Eu lembro que o Reinaldo Azevedo, que criou a expressão petralhas, né? De pegar o PT com os irmãos Metralha e falar petralhas, então toda vez petralhas, petralhas. Eu lembro do Dória, do Márcio França. Várias vezes ele falava assim, o Márcio França, desculpa, o Márcio Cuba, porque o Márcio Cuba querendo dizer que ele era comunista. Então, essas provocações sempre houveram e sempre existirão. Agora, ele continua provocando e o Datena não conseguiu responder na mesma moeda. Ou seja, provocação verbal. E ele vai, perde o controle e dá uma cadeirada na cabeça do Marçal, que obviamente espera essa cadeirada para também usufruir disso, para mostrar, olha aí, o cara é um agressor, como ele já tentou da outra vez, fez agora, perdeu a cabeça. Vamos lá. Arrependeu que você entrou numa eleição errada. Acho que você estava feliz. Ele falou isso acho que na sexta-feira. Ele falou assim, entrei numa eleição errada, eu não queria isso, eu queria o Senado. Eu não sei lidar com o executivo, sendo um candidato do executivo. Ele saiu chorando, levantou e foi embora. Vocês devem ter visto isso. Eu fiz análise, a última análise é sobre isso. Por ser o único fora da política, eu tive que entrar aqui para tirar esse consórcio comunista do Brasil, no qual você faz parte. A gente quer saber que horas que vai parar. Já mandou uma entrevista chorando. Você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali. Que horas o Datena... Ele quer falar que é o teleprompter, né? Ele lê o teleprompter e aí, ali, a partir do teleprompter, ele faz ali o improviso dele, mas ele está dentro da estrutura do que a redação quer que ele fale, né? Então ele lê o que a televisãozinha fala e depois ele floreia em cima daquilo. O Datena vai parar com essa palhaçada que ele está fazendo aqui. Candidato Datena, 1 minuto para sua resposta. Primeiro, o PCC, Marçal. Aí provoca ele, falando que ele faz parte do PCC. Vou dizer uma coisa. A acusação que você fez sobre mim, eu já repito, não foi investigada pela... E aí, de novo, você vê que a pergunta nem era essa, era uma outra pergunta, e ele volta naquele ponto. Por quê? Porque desestabilizou completamente. A galera não esperava isso, nem ele esperava isso, e aí agora ele não sabe se lidar com isso. Havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público, chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia e difamação. Você está entendendo? Agora começa a colocar que aquela situação trouxe um problema de morte da sogra. Depois de 3 AVCs. Você, quando não tem... Ou seja, não bate no peito com a responsabilidade dele, né? Começa a buscar assuntos satélites e aí usa até a morte da sogra para se defender. Aí você está entendendo? Conhecimento daquilo que você fala e acusa do jeito que você acusa, eu não. Beba água. Todos nós estamos falando aqui de uma condenação sua em trânsito julgado, que você foi condenado como banditinho, ladrãozinho de dados de internet. Você foi condenado. Eu não fui. E aí ele fala da condenação que o Marçal de fato teve há 20 anos, quer dizer, o ano que vem vai fazer 20 anos, mas teve essa condenação que ele participou dessa situação aí do pastor dele lá, acho que ele tinha 18 anos, ou nem se era mais ou menos nessa idade, e ele foi condenado porque ele, o Marçal disse que ele arrumava o computador, os caras falaram que não, que ele tinha consciência de que realmente ele setava ali o computador para pegar esses dados, pros caras fazer com que eles fizessem empréstimos, alguma coisa assim, ou pegar dinheiro da conta lá dos caras e tal, e ele participava de uma parte disso daí. Reza a lenda que ele recebia salário para isso, ele recebia acho que era R$200 por mês para fazer isso, e aí as pessoas colocam ele como se fosse um ladrão de banco, mas enfim, tá errado, foi condenado e cada um segura o seu BO. Isso me custou muito para minha família, mas eu não deixei 1 minuto de trabalhar enquanto me defendia no foro adequado que é a justiça. E o que você fez comigo hoje... E aí, o que ele faz, desde aquele momento que era 1,9, aqui já é 1,55, ele ficou 1 hora com esse negócio na cabeça. Ele não sabe como lidar com isso aí. Foi terrível. Espero que Deus me perdoe. Se ele pediu perdão anteontem, eu te perdoei. Agora não perdoe. Por que ele não trouxe isso desde o início? Candidato Marçal, 30 segundos. É agora, para sua gente. réplica. Presta atenção. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros, gastam milhões, ele fica inventando conversa toda. Esse lance do marqueteiro é como eu estou te falando. Você gostando ou não do Marçal, isso é uma realidade. As eleições, até então, era quem tinha mais grana e mais tempo de televisão,
E quem definia, tanto é que esses caras eram contratados a peso de ouro, né? Todas essas agências aí, algumas foram até condenadas ali em Lava Jato por desvio de dinheiro, esquentar dinheiro, ou seja, dinheiro público que foi para a mão desses caras e tudo mais, mas eram eles que definiam a eleição. Os marqueteiros é que definiam a eleição. Simples assim, não era mais o candidato, proposta, porra nenhuma. Eram os marqueteiros. Todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar pra responder a pergunta? A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. E é nessa hora que ele sai, e aí o cara, não, Datena. E aí tem uma coisa interessante, que é o seguinte, esse debate foi com regras muito mais rígidas, e aí falaram, olha, não pode sair do púlpito tal, não sei o quê. Cadê os seguranças? Cadê a galera que deveria estar preparada para a integridade dos outros participantes? Cadê? Se isso foi colocado como uma regra de expulsão, cadê os seguranças? Cadê as pessoas para respeitar a integridade dos outros? Ah, mas ele provocou, não provocou? Como eu disse, todos se provocam, só que uns sabem provocar mais, outros sabem provocar menos. Outros não sabem nem provocar. Eles ficam dentro daquela cartilha que foi usada nos últimos 20 anos. Você entendeu? E aí, cadê? E aí, obviamente, ele fica porque ficaria feio se ele saísse correndo, por exemplo, e ele espera tomar a cadeirada. Vamos lá. E aí... O coitado do leão, até ele parece que tomou a cadeirada, né? O leão mesmo, ele cai aqui, né? Ó, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Cadê aqui, ó? Coitado, ele tava lá em cima, de repente ele... Olha lá, ele não sabe nem o que ele faz. E aí ele não vai pra lá, vem pra cá, pede os comerciais, tal. E aí eles ficam se xingando, ele xinga muito o Marçal, né? E aí, agora que todo mundo vai correr... E aí passa-se acho que uns 10 minutos de intervalo. E aí a volta é que foi interessante, né? Em 2h29, aí numa justificativa, porque a galera começou a perguntar, cadê o Marçal? Cadê o Marçal? Cadê o Datena? E aí em 2h29, ele vai falar aqui, ó, sobre o que está acontecendo. E aí olha a linguística que ele mostra o que aconteceu no debate. Então, para quem está conosco até agora, eu lembro que esse debate... Olha lá, eu lembro que esse debate... O Teatro B32 em São Paulo é promovido pela TV Cultura e transmitido também pela Rádio Cultura FM e pelas mídias digitais. No quarto bloco, nós tivemos aqui cenas bastante desagradáveis, que eu não preciso relembrar, mas por conta disso, alguns dos dois candidatos... Presta atenção como ele justifica a saída dos candidatos. Saíram, o candidato da Atena foi... Eles saíram. O candidato da Atena foi o quê? Mas por conta disso, alguns dos dois candidatos saíram. O candidato da Atena foi retirado do evento pela organização. Foi retirado do evento pela organização. Ele foi expulso. Primeiro ele era expulso, agora ele já foi retirado. Por conta do quê? E o candidato... Mas ele não falou por conta do quê? O da Atena foi retirado pela organização. Por quê? Porque ele agrediu, porque ele sai do púlpito dele, cata uma cadeira e dá na cabeça do outro candidato. Mas olha como eles já começam a atenuar. Não, já não foi uma expulsão, ele foi retirado. E não fala o motivo por qual ele foi retirado. E aí vamos ver o Marçal. O Marçal declarou que ele não estava bem e então pediu para se retirar. Você viu que não há uma conotação em relação aos dois? Parece que são fatos isolados. Aí o Pablo Marçal pediu para sair, pediu para se retirar, porque ele não estava se sentindo bem. Mas por que ele não estava se sentindo bem? Olha que... Leão, você é um jornalista de peso, de tantos anos, se colocar numa situação dessa, Leão, quer dizer, sai porque não foi expulso, foi retirado pela produção e o outro pediu para sair. Quer dizer, ele não fala que o outro saiu porque foi agredido pelo Datena com uma cadeirada e ele foi expulso segundo as regras do jogo. Mas aí não, o outro pediu para sair e não porque tomou uma cadeirada e quis saber se aquilo estava fazendo mal ou bem para ele. Quer dizer, bem não vai fazer, mas qual é o grau dessa gravidade? E ele foi buscar ajuda médica. E isso não é relatado pela TV Cultura. Aí você sabe o nível de imparcialidade, que é zero. É zero, simplesmente é zero. A TV Cultura não é uma televisão popular. Ela é uma televisão com um viés totalmente à esquerda, com jornalistas totalmente à esquerda, que relatam as coisas e a cultura e tudo mais somente com o viés da esquerda e não com o viés, com a diversidade necessária. E aí a gente tem isso daí. É uma pena, mas o jornalismo poderia ser mais realístico e jornalístico e não seguir e passar pano para as coisas que aconteceram. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.